Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, seguinte, como você leu nesse título, vou falar sobre Enê. E por que eu resolvi, gente, falar novamente sobre Enê? Porque tem muita gente nova chegando no canal por conta dos vídeos antigos. Então, assim, tem muita gente me perguntando várias coisas e eu resolvi refazer os vídeos meus sobre Enê. É claro que assim, gente, eu não tô usando a química de novo, tá? Tô com a minha curvatura natural, que é o 2A. E eu vou manter o meu cabelo assim na curvatura natural, porque eu me identifiquei muito com o meu cabelo natural, tá, gente? Porém, eu vou falar sobre as minhas experiências com o Enê. E eu vou falar algumas coisas que eu nunca falei nos meus vídeos sobre Enê, por conta de uma galerinha mais militante enesada, né, gente? Então, vamos começar de fato esse vídeo? Bom, gente, seguinte, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre por que eu escolhi o Enê, qual foi o Enê que eu comecei e quais foram as minhas dificuldades, né? Vamos começar então. Bom, gente, eu sempre tive um cabelo ondulado, porém, eu não sabia que o meu cabelo era ondulado, porque quando eu ia no salão, os cabeleireiros falavam assim, você tem um cabelo liso armado ou liso volumoso, né? Então, eles sempre me indicavam ficar fazendo escova, tudo e tal. Eu fiz progressiva, gente, 2 vezes na minha vida. A primeira vez foi quando eu fiz 15 anos, que eu queria ter o cabelo realmente liso, não um liso armado, né? Então eu decidi fazer progressiva. Só que a cabeleireira, gente, ela cobrou super caro e no final eu acabei descobrindo que ela usou guanidina no meu cabelo. Pois é. E eu fiz uma segunda progressiva quando eu tinha 17 anos, tá, gente? Que eu também não gostei muito porque eu fiz a semi-permanente, acho que era isso na época, né? Que era um lançamento, assim, né? Que era uma progressiva que ela só baixava o volume, que na verdade é o famoso Botox, né? E aí, gente, eu só fiz 2 progressivas e eu mantive o meu cabelo com Botox e chapinha, tá? Quando eu fiz o curso de cabeleireiro, que faz alguns aninhos já, né, gente? Quando eu fiz o curso de cabeleireiro, teve a famosa aula de química, onde você aprende sobre progressiva, guanidina, outras químicas também como tintura, coloração, descoloração. E nessa aula de química foi onde eu conheci o Enê. A professora falou assim de uma maneira bem rasa, né? Ela falou que era uma química que alisava o cabelo, que escurecia o cabelo também. E era uma química que ela não indicava, porque ela falava que o Enê destruía o cabelo das clientes, porque as clientes passavam Enê e depois queria descolorir o cabelo, né? Então não dava pra fazer os dois. Só que eu me interessei muito pelo Enê, porque na época, gente, eu queria meu cabelo bem liso, só que o liso que eu queria, o Botox não conseguia me proporcionar. E uma coisa que acontecia também é que eu pintava o meu cabelo e eu queria manter ele escuro, sabe? Porque eu passava o castanho escuro, só que ele acabava avermelhando o cabelo. E eu não gostava desse tom mais avermelhado, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre o Enê. Não tinha tantos vídeos que nem tem hoje em dia, né, gente? Eram pouquíssimos vídeos que tinham sobre o Enê. E os pouquinhos vídeos que tinha, eu pegava as informações e eu comecei a pesquisar. O Enê que eu escolhi para começar foi o Enê Renat da embalagem amarela. Vou colocar aqui, tá? Por que eu escolhi esse daí? Ele é um Enê mais indicado para cabelos finos. Porém, gente, o que acontece? O meu cabelo, ele é de espessura média a grossa. O mais indicado seria a versão da embalagem azul, que eu vou colocar aqui pra vocês também, tá? Só que eu preferi começar por um que eu achava que seria menos fraco, sendo que não existe isso no mundo enesado. Só que como eu tava iniciando, eu não sabia disso, né, gente? Eu achava que era tipo um Enê fraco mesmo. Eu fiz em torno, se eu não me engano, gente, de 8 a 10 aplicações com o Renat da embalagem amarela. Depois eu mudei pro Enê Bisnaga médio da Embeleze também. Só que eu só fiz acho que 3 aplicações com ele porque eu não gostei. Tanto é que tem resenha dele aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar ela linkada aqui nesse vídeo, tá, gente? Caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre o Enê Bisnaga e por que eu não gostei dele. Aí, gente, depois, se eu não me engano, eu acabei descobrindo os Enês da Divina Dama e eu descobri o meu Enê favorito, que foi o Enê da Amazônia, tá, gente? Esse Enê também tem resenha dele aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo, tá? E esse Enê, ele é um Enê simplesmente maravilhoso. Totalizando, gente, para alisar o meu cabelo, que é um cabelo extremamente volumoso, meu cabelo é de uma espessura média para grossa, tá? Foram totalizando 21 aplicações de Enê. É bastante aplicação, tá? O meu cabelo, ele começou a escurecer na 5ª aplicação, que aí ele ficou um tom de castanho escuro que eu gostava mesmo, tá? E ele só começou a alisar, vamos falar bem assim, a partir da 8ª aplicação que eu comecei a ver um resultado. Porque, gente, até chegar na 8ª aplicação, eu achava que o Enê não estava fazendo efeito no meu cabelo. Eu achava que ele não estava pegando. Eu tinha essa impressão porque a única coisa que eu via, gente, é que ele tinha escurecido muito o meu cabelo e tinha ajudado com o frizz. E só, tá? Não foi mais nada além disso. Só que, na verdade, ele estava alisando. É que o Enê é gradativo, tá bom? Mas foi isso em relação ao Enê. Eu escolhi o Renat justamente para começar com o Enê que eu achava que era mais fraco.
E eu vou falar pra vocês alguns erros de principiantes que eu cometi em relação ao Enem, que na época eu não sabia que eu tava errando, né, gente? Porque eu não tinha tanto conhecimento assim. Conforme eu fui usando o Enem, eu já fui adquirindo mais conhecimento, conforme eu fui pesquisando também, eu fui adquirindo mais conhecimento e eu quis compartilhar isso com vocês, né? Então vamos começar. Primeiro erro meu foi achar que existia Enem mais fraco. Não existe, tá, gente? Enem mais fraco. Se você assiste um vídeo no YouTube onde a pessoa fala assim, olha, esse Enem é mais fraco, não existe, gente. O que existe é o Enem específico para o seu tipo de curvatura, tá bom? Então, por exemplo, se o seu cabelo é fino, comece por um Enem que é indicado para cabelos finos. Por exemplo, o Enem Renan. Temos o Enem também da Divina Dama junto com o Enem indiano, que são Enems mais indicados aí para cabelos finos. Agora, se o seu cabelo é um cabelo que tem uma espessura mais média, comece pelos Enems médios. Por exemplo, da Divina Dama a gente tem o Amazônia, temos o Ultra Negro, da Embeleze a gente tem o Bisnaga médio, o Ponche médio, a gente tem o Renan da embalagem azul também. Temos o Enem Carvão ativado, que também é para uma espessura mais média, tá bom? Agora, se o seu cabelo já é mais grosso, use os Enems fortes, né? Aqueles Enems que são, né, mais potentes, tá bom? Então, não existe essa questão de Enem fraco. Se eu soubesse disso, eu teria começado pelo Renan da embalagem azul mesmo, que era o mais indicado pro meu tipo de fio, tá bom? Segundo ponto que eu errei, gente, que foi um erro de principiante, acho que qualquer um comete esse erro, é na hora de retirar o Enem. Por quê? Eu simplesmente, gente, eu ia embaixo do chuveiro e já vinha com o shampoo assim, sabe? Meu cabelo, gente, a minha raiz ressecava de um jeito assim absurdo. Depois, com o tempo, que eu fui aprendendo a como retirar o Enem, né? O que eu fazia para retirar o Enem? Eu ficava com a cabeça embaixo d'água ali, esperando o Enem amolecer, porque o Enem ele fica meio duro, né, gente? Mesmo você passando em seu filme, pelo menos comigo o Enem ficava rígido. Então eu ficava ali com a cabeça embaixo da água, esperando o Enem amolecer, eu ficava fazendo massagem, sabe, bem delicadamente. Então, o meu erro de principiante era não fazer nada disso, né? Eu só via com o shampoo, tchá, 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 e era isso aí. E não pode, tá, gente? Não pode fazer isso, porque senão pode quebrar o cabelo, tá bom? Então, deixa o Enem amolecer, ou se não você vem com uma máscara, por exemplo, da Scala, aplica na raiz, vai massageando até esse Enem ficar menos rígido, tá bom? Terceiro ponto que eu errei muito com o Enem, gente, foi ter trocado de Enem sem ter dado o tempo correto, tá? Por quê? Como eu falei pra vocês, eu comecei usando o Renan. Só que aí, na 9ª pra 10ª aplicação de Enem, eu resolvi mudar pro Bisnaga da embalagem média, tá? Só que eu não gostei desse Enem, tá, gente? Eu não gostei dele, achei que ele foi um Enem que ressecou muito meu cabelo, mas eu não curti muito o resultado dele. Só que o BO, gente, foi o seguinte... de vez em eu ter dado espaçamento de 15 dias, que é o mais indicado, eu só dei 10 dias, tá? Qual que é o problema de você fazer isso? É que pode acontecer de ocasionar uma quebra, tá bom, gente? Ou até mesmo uma queda capilar. Então, assim, eu dei sorte de não ter acontecido isso comigo, mas o meu outro erro foi essa questão de não ter dado o tempo correto de troca de um Enem para outro, tá? Depois que eu aprendi isso, gente, eu comecei a seguir o mais certinho possível. Outro ponto também que eu cometi no começo, gente, era não investir em máscaras de qualidade. Por quê? No começo, quando eu usava Enem, eu usava muito a máscara da Scala, porque é o que eu tinha condição, né? Só que o meu cabelo, gente, vivia ressecando por conta disso, sabe? Ele não ficava num aspecto tão bonito assim, tão brilhoso, tão saudável, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a investir um pouquinho mais, aí o meu cabelo começou a dar um retorno melhor. Mas se eu soubesse disso, né, no começo, eu teria investido um pouquinho mais sim, tá? É que eu realmente achava que pro Enem, como eu não tinha muita informação, né, não precisava investir em máscaras de qualidade, mas precisa, tá, gente? Pra você ter um cabelo enesado bonito, precisa, assim, de máscaras de qualidade, tá bom? Ainda mais pra ajudar a evitar a quebra, não é mesmo? Outro erro também que eu cometi, que foi um erro de principiante, assim, e eu vou até dar esse alerta pra vocês, que é usar a famosa técnica da chapinha. Porque eu tinha visto, acho que uns vídeos de algumas meninas falando que se você fizesse a chapinha e depois aplicasse o Enem, o cabelo alisava mais rápido. Mas, gente, essa técnica ela é muito perigosa, porque ela pode dar uma quebra severa no cabelo, tá? Eu acho que cabelos mais fortes não tem problema de fazer essa técnica, mas se você tem um cabelo fino para médio, é perigosa sim, tá? Tanto é que quando eu fiz as minhas primeiras aplicações com essa técnica, gente, meu cabelo ressecava horrores e eu achava que era por conta do Enem. Quando eu decidi fazer a aplicação sem usar a técnica da chapinha, aí o meu cabelo começou a ficar um pouco mais macio, sabe? Começou a ficar um pouquinho melhor o acabamento dele. E um outro erro, gente, que eu acho que todo mundo que é iniciante no Enem faz esse erro. A gente comete esse erro e assim, às vezes a gente nem percebe que a gente cometeu esse erro, que é não respeitar o tempo de aplicação do Enem. Por quê? Os Renás, eu poderia usar ele 2 vezes na semana, tá, gente?
Só que às vezes aconteceu uma vez de eu não marcar o dia que eu usei e eu apliquei em uma semana 3 vezes o Enê. Quem nunca, né, gente? Quem nunca, né? Eu nunca falei isso aqui no canal, mas é verdade, gente. Teve uma semana que eu não anotei e eu fiz 3 aplicações de Enê. Quando eu fui conferir, que eu fiquei parando pra pensar assim, que eu tava com o Enê na cabeça. Eu falei assim, nossa, cara, é a terceira vez que eu tô aplicando esse Enê. A minha cara foi no chão. E o medo do cabelo quebrar. Tanto é que quando eu fiz essa terceira aplicação, eu não deixei no tempo indicado, gente. Eu acho que eu deixei o Enê agindo 15 minutos e já tirei, porque eu fiquei com medo de quebrar o cabelo. Pois é, gente. São erros de principiantes que às vezes a gente passa batido, mas, gente, esses erros, eles podem aparecer mais pra frente o resultado deles. Por isso que eu falo que são erros que a gente tem que prestar atenção. É que na época não tinha tanta informação assim sobre Enê que nem tem hoje em dia, né? Porque hoje em dia você bota lá no YouTube Enê, aparece uma penca de vídeos, mas quando eu comecei a fazer as aplicações não tinha tanto conteúdo. E no salão, né, quando eu fazia o curso de cabeleireiro, era um tabu você falar de Enê, porque o Enê ele era muito mal visto, né? Sendo que o Enê é sim uma química boa, apesar de eu não estar usando hoje em dia e também não ter vontade de voltar a usar, gente, o Enê ele é sim uma boa química, até uma química que dá um resultado bom se você ter os cuidados adequados e souber fazer as aplicações com ele. Aí ele vai te dar um resultado, ó, maravilhoso no seu cabelo, tá bom? Então foi isso, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi o seu erro, se você se identificou com algum, se você cometeu algum outro que eu não cometi, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem você quiser, deixe seu like e me siga nas redes sociais. Beijo de luz, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau!